Olá, pessoal! Para a gente começar a trabalhar as questões de proteção radiológica, é interessante a gente conhecer as grandezas e as unidades envolvidas para quando a gente fala sobre essas radiações ionizantes. Então, nós vamos começar vendo essas grandezas e unidades, e a gente vai ver que na área de radiações ionizantes, a gente vai separar elas em 3 categorias: as grandezas físicas, as grandezas de proteção e as grandezas operacionais. Essa divisão ela existe justamente porque as grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas e elas vão descrever qualitativa e quantitativamente as propriedades observadas dos fenômenos físicos, como é o caso da nossa atividade, e da exposição, que são relativas às fontes, à dose absorvida, e o kerma, que vai ser relativo à interação dessa radiação no meio. E para a gente entender esse kerma, a gente vai ver o que é a fluência e a fluência de energia. Nas grandezas de proteção, elas são utilizadas para quantificar o risco de exposição da humanidade à radiação ionizante. Então, elas não vão ser medidas por um equipamento, porque elas vão precisar levar em conta a radiosensibilidade de cada órgão. Todos os nossos órgãos, eles respondem de uma maneira diferente, todos os nossos tecidos, né? Eles respondem de uma maneira diferente às radiações ionizantes. E isso aqui é o que essas grandezas vão estar levando em consideração. As principais que a gente precisa conhecer e trabalhar é a dose equivalente e a dose efetiva. Existem outras definidas lá na norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM-NE 3.01, que trata das diretrizes básicas de radioproteção e que a gente vai simplesmente ter uma ideia do que se trata. Mas agora, para essa introdução à parte de radioproteção, a gente precisa muito da dose equivalente à dose efetiva. A dose equivalente efetiva, na verdade, ela existiu até 1991 e ela foi substituída pela dose efetiva, por isso que ela está em itálico aqui. E aqui a gente vai ter então uma definição de equivalente de dose para ter um entendimento de como a gente vai tratar a dose equivalente à dose efetiva em termos dos efeitos biológicos ou dos possíveis danos que essa radiação pode estar causando nos seres humanos. E, além disso, a gente tem as grandezas operacionais. As grandezas operacionais, elas vão ser medidas e usadas para estimar o risco de exposição da humanidade à radiação ionizante, considerando a dosimetria externa. Então, a gente vai trabalhar um equivalente de dose ambiente e uma dose individual, justamente para a gente poder ter uma mensuração das doses, da decorrência das atividades humanas, do uso das radiações ionizantes em relação ao ambiente e à humanidade. Então, essas grandezas, na verdade, elas foram, né, estabelecidas pelo ICRU. O ICRU é o International Commission on Radiation Units and Measurements, ou seja, é a Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação. Existe um site do próprio ICRU, que vocês podem estar acessando, e ali a gente vai poder ver alguns detalhes, né, sobre essas grandezas e outras grandezas que possam estar lá. De modo geral, a legislação brasileira ela vai se basear justamente nessa informação do ICRU. E aí, então, a gente vai ter então, essas definições dessas grandezas e unidades também trabalhando na nossa legislação brasileira, tá ok?